Iniciando mais um podcast Se Liga na Vida para você aí de casa, muito obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre, por mais uma iniciativa da Rádio Vida FM, uma emissora oficial do Projeto de Vida. E hoje a gente vai discutir um tema que, se você é dono de carro, meu amigo, esse podcast é para você hoje. A gente vai estar falando sobre o licenciamento veicular, hoje com a soldado Caroline. Acertei? Acertou, Gente, prazer. eu ainda tô custando a falar a soldado. Vocês acreditam nisso? Eu não sabia que era assim que falava, não. É assim que fala. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, tá? Eu tô aqui para tentar ajudar os motoristas aí a ficarem na linha aí quando começar a ser obrigatório o licenciamento. E já chegou data? O 2025 já está sendo cobrado já? Não, ainda não. Quem tem o emplacamento de veículos automotores em geral no estado de Minas Gerais, a cobrança, o cumprimento, né, do calendário vai ser da seguinte forma: as placas com final 1, 2, 3 vão ser cobradas a partir de 31 de agosto, as 4, 5, 6 vai ser cobrada a partir de 30 de setembro e 8, 9, 7, 8, 9 e 0 a partir de 31 de outubro. Então a pessoa tem até lá para poder pagar o licenciamento, pagar IPVA, multa ou qualquer coisa que esteja impedindo o licenciamento de virar. E aí, a partir daquele momento, o agente de trânsito, seja policial militar, seja agente da Transcom, do SET, vai autuar as pessoas que não estiverem com ano de exercício 2025. Por enquanto, só está sendo cobrado 2024. E soldado, fala uma coisa pra gente. O que acontece que é tão importante ter o licenciamento veicular, né? Porque as pessoas, às vezes, de casa não fazem ideia do porquê ter o licenciamento veicular, né? Qual a necessidade dele na sociedade? Bom, o licenciamento, chamado licenciamento, na verdade, é o certificado de registro e licenciamento veicular. Ele é como se fosse a sua autorização que você tem para o seu veículo automotor rodar nas rodovias brasileiras. Por exemplo, do mesmo jeito que você precisa ter uma carteira nacional de habilitação mostrando que você preenche os requisitos para ser um condutor, o licenciamento mostra que o seu veículo preenche os requisitos para rodar nas rodovias brasileiras. É uma forma de manter a segurança, manter nas rodovias somente veículos que tenham condição de rodar. Por exemplo, você não vai ver se o licenciamento estiver em dia, você não vai ver o veículo em péssimas condições. Você precisa preencher os requisitos lá para o seu veículo ser licenciado. Além disso, o Código de Trânsito Brasileiro fala que conduzir um veículo que não esteja devidamente licenciado, ou seja, com vulgo, a pessoa costuma dizer, não esteja com o ano de exercício virado, né? Por exemplo, agora que estamos no ano de 2025, ainda praticamos o ano de exercício 2024 até as datas que eu falei. Se você for parado numa blitz, por exemplo, com o exercício 2023, você pode incorrer numa infração de trânsito, cuja penalidade é uma multa de R$ 297,43, além de 7 pontos na carteira por ser considerado uma infração gravíssima. E o pior de tudo é que, a depender das condições, o seu veículo pode ser removido para o pátio. Então, é muito importante deixar o licenciamento em dia, acompanhar o calendário, né, de exigência de cada ano, para que você não tenha o dissabor de ter o seu veículo removido. E me conta uma coisa que eu também acho importante, né? As pessoas, às vezes, de casa não têm o conhecimento de saber se, para o agente aplicar essa multa, é necessário parar o veículo ou não, né? O veículo, ele mesmo ainda estando em deslocamento, ele ainda pode ser multado. Bom, os agentes de trânsito, independente da força de segurança pública que eles atuam, todos seguem um manual, o Manual de Trânsito Brasileiro, que é o manual que é expedido com certa regularidade pelo CONTRAN, e nesse manual ele explica a forma de autuação de cada infração de trânsito. E no caso do licenciamento, lá fala que o agente de trânsito ele não precisa abordar o condutor para poder aplicar a infração. Por quê? Porque quando você passa com o seu veículo automotor, você concorda comigo que ele está rodando. Você está conduzindo o veículo na via, ele está em circulação. Então, já estamos ali com metade daquilo que eu te falei da multa.
conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado. Primeiro, você já está conduzindo, certo? E como eu sei se ele está devidamente licenciado ou não? Pelos nossos sistemas informativos, que nós temos o sistema de Senatran, MG Cidadão, que nós podemos consultar o ano de exercício. Então, se você já está conduzindo o veículo e eu tenho a condição de verificar nos meus dispositivos que você não está em dia com o seu licenciamento, eu posso aplicar autuação mesmo sem te abordar. Porque eu tenho os mecanismos que eu preciso para comprovar que você está praticando aquela infração, mesmo sem te parar na via. Caroline, me fala uma coisa. Se eu for parado, então, com um documento atrasado, né, numa blitz aí da Polícia Militar, né, da PF também, o que vai acontecer? Olha, de cara, na hora que você é parado e sua consulta resulta no seu licenciamento vencido, ou seja, o seu exercício do seu veículo está diferente do exercício que está sendo cobrado, por exemplo, que eu usei aqui, se o exercício do seu veículo tivesse 2023 hoje, imediatamente seria aplicada a infração. Você já ia ser penalizado com a multa, lá ia ser autuado, depois ia virar multa, você ia ter que pagar essa multa, e os 7 pontos da carteira já iriam incidir. E aí a gente tem o pequeno detalhe que se trata de uma lei estadual. Então eu falo isso para as pessoas que serão abordadas e têm veículos emplacados em Minas Gerais. Porque cada estado tem uma forma diferente de atuar nessa última parte, que seria a remoção do veículo. O que acontece? Desde dezembro do ano passado, a Câmara Legislativa publicou uma lei entrou em vigor, e essa lei fala o seguinte, que se a pessoa for parada com o licenciamento vencido numa blitz, o agente de trânsito deve informar ela que ela tem a voluntariedade, ou seja, ela não é forçada a pagar os débitos do veículo. Mas você tem que prestar muita atenção, porque essa lei ela foi um pouco nebulosa, um pouco difícil de compreender. E depois disso, o SET, né, que é o órgão de trânsito de Minas Gerais, publicou a resolução 123, que significa o quê? Lá fala que você pode pagar débitos, que o agente possa consultar a validação, tipo o pagamento efetivado pelos sistemas que ele tem. O que significa dizer que você vai poder pagar ali taxa de licenciamento e IPVA. Por quê? Porque se você vai no aplicativo, por exemplo, se você consultar agora do seu veículo, o aplicativo MG Cidadão, você vai ver que você vai conseguir lá ver quais IPVAs que estão atrasados, quais licenciamentos estão atrasados, e na hora que você paga, por meio do Pix, eu acredito que seja mais nessa modalidade de pagamento, lá ele atualiza na hora. E esse mesmo sistema que você consegue consultar o carro, o agente de trânsito consegue consultar todos os carros ali que ele está passando na blitz. Então, se você me paga a taxa de licenciamento e o IPVA ali na hora, vai compensar na hora, certo? Sim. O problema é que se você tiver uma multa, e se a multa for de um DR de outro estado, se for uma multa aplicada pela PRF, se for uma multa que foi aplicada, por exemplo, pelo Detran do Goiás, talvez essas multas não apareçam a compensação imediata. E é isso que a resolução diz. Você pode pagar o que está impedindo o seu licenciamento. E você que tem que verificar o que você está devendo. O agente de trânsito, ele não vai falar, paga isso aqui. Não. Ele vai falar, consulta aí o que você está devendo. Se você achar por bem, achar que esse pagamento vai ajudar o seu licenciamento a virar o ano correto, você pode ficar à vontade para pagar. Quando você terminar de pagar, eu vou consultar o meu sistema. Meu sistema atualizou? Você está liberado. Então, não é só pagar e mostrar o comprovante. Antes, quando essa lei saiu em dezembro, tinha-se essa discussão. Ah, mas eu paguei, mostrei o comprovante, mesmo assim removeram o meu carro. É justamente por isso. A resolução veio para esclarecer. Você paga e você informa o agente de trânsito. Olha, paguei. E ele vai lá consultar. Se ele consultar e o seu ano de exercício lá no seu documento CRLV eletrônico estiver já 2024, no caso hoje, está liberado. Agora, mesmo você pagando, não virar, aí o seu veículo pode ainda assim ser removido. E no caso, não tem nem bate-boca, né? Realmente, até porque nesses momentos, às vezes as pessoas sempre vai lá e vai colocar a culpa no agente. Na verdade, não, né? O que depende é a forma da abordagem, né? Por exemplo, se eu te paro numa blitz, o que eu te disser, você vai levar como verdade, certo? Então, eu tenho que te orientar da melhor forma. Eu vou falar assim, olha,
existe essa lei, você pode pagar os débitos do seu veículo. Mas você tem que ter cuidado, porque aí você orienta. Se for taxa de licenciamento IPVA e o seu veículo for emplacado em Minas Gerais, eu consigo, como agente de trânsito de Minas Gerais, eu consigo consultar na hora se liberou ou não. Se liberar, se o seu licenciamento atualizar para o ano que eu preciso que esteja aqui no seu documento, você vai ser liberado. Porém, mesmo se você pagar, podem haver situações que eu não vou conseguir que o licenciamento vire. E aí o seu veículo vai ser removido. E situações como processos judiciais, RICAL pendente, porque o RICAL agora, desde 2023, você tem o RICAL para fazer no seu veículo. Se você não faz em um ano, o seu licenciamento vai ser impedido de virar. Então, não tem como, numa situação de blitz, a pessoa apagar uma restrição administrativa de um RICAL pendente. Ela não tem como fazer o RICAL ali na hora. Então, o veículo realmente vai para o pátio, não tem o que ela fazer. Por exemplo, multa, uma multa que eu levei há 12 meses está vencida, eu nem sei de que órgão é o órgão autuador, eu não sei nem puxar essa multa aqui comigo. Se essa multa estiver lá, o licenciamento ele não vai virar. E aí, se você não conseguir pagar, ou se você conseguir pagar e essa multa precisar de uma compensação de um prazo maior, você ainda vai ficar com o documento em atraso. E aí não tem como evitar a remoção. E para a gente reforçar para a galera de casa, você pode informar onde que as pessoas podem consultar todas essas informações que a senhora falou? Sim, claro. A título nacional, porque o governo federal organizou, agora a gente está na onda dos aplicativos, né? Então nós temos o aplicativo da Carteira Nacional Digital, certo? Acho que muita gente já tem acesso, mas ainda é desconhecido por algumas pessoas. Lá você acessa, coloca os dados da sua carteira física, então você vai ter uma carteira digital. E lá você vai ver os veículos que estão em seu nome. Quando você aperta lá na opção Veículos, você vai conseguir baixar o CRLV eletrônico. E lá vai ter ano de exercício 2024, ano de exercício 2025. Ali você viu se o seu documento, o seu licenciamento está em dia. É isso que você tem que olhar no documento, o ano de exercício. E temos outros também, por exemplo, agora se o seu carro é emplacado em Minas Gerais, você tem à sua disposição um aplicativo do governo estadual, que é o MG Cidadão App. Esse aplicativo, sempre que as pessoas buscam orientação comigo, eu indico. É um aplicativo que eu uso e que me ajuda muito em várias situações. Esse aplicativo ele é multifunções, mas no nosso caso do licenciamento, você vai lá na opção Veículos, vai lá colocar a placa e o Renavan do seu veículo e ele vai te direcionar para o site do Trânsito MG. Lá você vai consultar os licenciamentos, os IPVAs de todos os anos do veículo, a data que foi pago vai estar lá, se ele foi pago ou não, se ele está em débito ou não. E se o seu ano de exercício estiver atrasado, se for possível eles entenderem qual é a demanda que está impedindo o seu licenciamento, vai estar escrita a observação. Licenciamento vencido por multa tal. Licenciamento vencido por falta de pagamento do IPVA tal. E ali você consegue ter acesso ao que está impedindo o seu carro de licenciar. E além disso, se você recebe uma multa estadual, municipal, lá você consegue imprimir o IPVA, a taxa de IPVA, a taxa de licenciamento, a taxa das multas, e você consegue pagar. Porque o que tem acontecido muito são criações de sites falsos que direcionam a pessoa para uma página no qual gera boletos falsos do IPVA da taxa de licenciamento. Então, não raras vezes as pessoas chegam na base de segurança comunitária com essa demanda. Eu paguei, botei lá na internet IPVA Minas Gerais. Aí fui no site, coloquei lá meus dados e aí saiu um boleto para eu pagar. Eu paguei. Só que aí o policial me abordou na Blitz e falou que eu não paguei. Por quê? Porque a pessoa pagou no site falso. Então, a minha orientação é sempre procurar um site oficial. E baixando esse aplicativo e tentando fazer os procedimentos de pagamento, de consulta por esse aplicativo, é uma forma de você se prevenir. E por último, tem o próprio, se a pessoa não tem um celular para baixar o aplicativo, tem o próprio site do 7MG, que é o Trânsito MG, que também é um site oficial e que você tem todas as mesmas funções do aplicativo, só que num site. Eu quero te agradecer hoje muito, a senhora, por estar aqui hoje, por estar compartilhando as informações com a nossa sociedade. E quero saber, você tem algum recado para o pessoal que está te ouvindo hoje? Eu tenho um recado, sim.
Eu sou muito grata por estar aqui no programa, né? Eu gosto de ser útil, né? É muito bom quando a gente tem esse momento aqui que nós podemos ser ouvidos e trazer informações relevantes. Eu quero que vocês contem sempre com a Polícia Militar, né? A gente está aí nas ruas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estamos nas viaturas de rádio patrulha, nas especializadas, estamos na base de segurança comunitária, que talvez seja o serviço, o serviço do portfólio que a pessoa tenha mais contato com a comunidade. Então, se você tem alguma dúvida, tem alguma questão, não deixe de contar com a Polícia Militar, porque a gente está à disposição aí para ajudar o cidadão, seja em questões de trânsito, seja em questões familiares. Se você tem alguma demanda que você acredita que precise de uma ajuda profissional, você pode contar com a gente, que a gente vai estar à disposição para ajudar vocês. É isso daí. Rádio Vida FM com o podcast Se Liga na Vida hoje com utilidade pública. Quero agradecer a você aí de casa por ter ouvido até o final esse recado tão importante, que é saber como lidar com o seu carro que está aí dentro de casa. É como eu sempre digo, projeto de vida, porque cuidar de pessoas é a nossa missão.